Você que está em casa, mora em condomínio, a gente sabe que nos últimos tempos, casas, né, tem sido condomínio, tem condomínio hoje, não é só apartamentos. Durante um bom tempo nós vivemos em alguns condomínios de apartamentos. E hoje, a cada dia mais e mais, estão construindo casas. E as pessoas estão morando dentro de um ambiente, né, se socializando dentro de um ambiente coletivo. E aí você também está vivendo numa casa com condomínio fechado. Mas aí tem muita gente que não sabe entender os direitos e muito menos os deveres. E é muito importante que a gente trate desse assunto. O final do ano está chegando, 2022 está chegando também. E nós trouxemos para cá o advogado Bruno Rocha, que vai explicar para a gente quais são os direitos e deveres dos moradores de apartamentos. Na verdade, apartamentos e condomínios de casas também, para que possam ter uma convivência saudável. Será que existe diferença quando o assunto é condomínio de apartamentos e de casas? Ou as responsabilidades, os direitos, os deveres são os mesmos dos moradores? Vamos então conferir a partir de agora com direitos e deveres. Bom, gente, com a gente aqui o Bruno Rocha, que vai explicar pra gente um pouco mais sobre esse assunto. O final do ano chegou, não é isso, Bruno? Isso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores do programa Bom Dia News. É um grande prazer estar aqui e poder conversar com vocês, elucidar um pouco desse assunto tão importante. Isso, é um bate-papo importante. Sim, muito importante. E nossa cidade, cada vez mais, você falou muito bem, ela já estava se verticalizando, mas agora ela também está fazendo muitos condomínios de casas, condomínios de lojas, vários centros médicos, que você vive em condomínios, escritórios de advocacias em grandes prédios comerciais. Então, você saber viver em condomínio é algo muito importante. Algo é muito uma salutar. coletividade que não tem... A cada dia a gente vai se sentindo mais nessa necessidade. Perfeito. E você falou sobre assuntos interessantes. Porque a gente tem os apartamentos, tem as casas, tem até condomínios de sítios. Perfeitamente. Né? Tem condomínios de sítios e tem os condomínios empresariais, né? Sim. Que é algo que a gente não ouve falar. E eu acho que a gente pode abranger um todo e explicar para quem está em casa. Os direitos e deveres funcionam da mesma forma? Funciona assim, Vanusa. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes, para os condôminos que a gente assessora, os síndicos, que existem 3 palavras que formam o tripé dessa relação direitos e deveres dos condôminos, que é o quê? Segurança, salubridade e sossego. Esses 3 S's do mundo condominial, ele fomenta bem para você entender quais são os seus direitos. Eu tenho, a partir do momento que eu moro em condomínio, eu tenho um direito à segurança. Segurança dupla, tanto de que eu confio que meu vizinho de cima não vai quebrar uma parede estrutural, não vai provocar algum dano no prédio, e eu também tenho o direito de que o meu vizinho vai ter um cuidado em quem ele vai pôr no condomínio. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol. Então, eu tenho uma responsabilidade, enquanto condômino, de selecionar quem eu vou colocar, de ter cuidado, de avisar na portaria. Então, tem essa questão de segurança. E, da mesma maneira, eu tenho esse dever. É um direito e um dever. Sossego. Vanusa, sossego é a gente pensar na nossa... Primordial. Na nossa relação de vizinhança que a gente sempre teve. Só que no condomínio, ela se potencializa. Nós estamos separados por paredes, às vezes por um gesso, alguma coisa nesse sentido. Somos uma família, não sendo sangue, mas temos que entender que existem os contras, os prós, e tem as individualidades, mas principalmente a coletividade. Perfeito. Eu tenho que ter o bom senso de saber que passou das 22 horas, por favor, não façam barulho exacerbado. Sempre tem um bebê, tem alguém que tem enfermo, tem a nossa querida Vanusa que vai trabalhar no outro dia cedo. Então, sossego, direito e dever. E salubridade no sentido de saúde. Eu tenho que ter uma higienização, eu não posso colocar um lixo na área comum. Eu tenho que ter cuidado sobre as minhas coisas, não posso deixar meu apartamento abandonado com coisas estragadas. Então, pronto. Gostei de você ter dado essa pincelada para que a gente possa, então, falar sobre o assunto. Eu, digamos, moro num apartamento, moro numa casa, moro num sítio, esses cuidados já dá um apanhado. Você já mostra quais são os direitos e os deveres relacionados a você ter saúde, a você ter, as pessoas terem zelo umas pelas outras relacionada à limpeza, mas principalmente cuidado com a segurança. Quando você fala sobre esse assunto, a gente percebe que alguns locais
moram muitos estudantes. Perfeitamente. Existem espaços que moram muitos estudantes, existem espaços que moram os moradores fixos e os não fixos. Esses cuidados relacionados a quem entra e sai, tem que ser algo bem explicado? Com certeza, Vanusa. Tem que ser algo bem explicado. A gente sempre orienta que a convenção de condomínio e o regimento interno elabore, verse sobre essas modalidades. Porque, Vanusa, é muito importante. Você está no seu condomínio, o seu filho desce para passear, você desce para você ter um momento de lazer, às vezes você relaxa um pouco. Então, é primordial que todos os condôminos tenham atenção especial com a segurança. Pense em você e nos outros, porque infelizmente, Vanusa, algo vem aumentando. A gente sabe que a segurança pública, infelizmente, está passando um pouco do limite e vem acontecendo furtos em condomínio. Nosso escritório mesmo, nós já trabalhamos em casos de furtos em condomínio aqui em Teresina. Pessoas invadem condomínio e entram nas áreas privativas dos apartamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pensar em si e na coletividade. Qual é o direito daquela pessoa que mora no condomínio e que não tem porteiro durante o dia? A primeira coisa que a gente tem que ver em relação a essa questão de furto, segurança, é o que diz a convenção. Sim. Se a convenção diz que o condomínio não se responsabiliza por um furto, por um roubo, a convenção já pacificou-se na justiça que não tem. Então, ele tem que prestar bem atenção nisso. Que vai ser muito raro, né? Vai ser raro, porque a maioria quer segurança. Isso. Quer a certeza de que está morando dentro de um ambiente que vai dar segurança para ela. Né? Se não tem um porteiro, uma pessoa física trabalhando, um trabalhador, mas tem uma portaria eletrônica, tem a vigilância coletiva, que é muito importante. O sistema de filmagem. O sistema de filmagem, então, basicamente isso. Vamos ter cuidado com a segurança, pessoal. Agora, vamos falar dos pets em locais. Nos últimos tempos, depois da pandemia, aumentou também a chegada desses pets nas residências, nos condomínios. Na verdade, às vezes, a gente sabe que uma boa conversa, tudo pode acontecer, né? Pode acontecer de repente, o seu animalzinho sair sem a coleira, não porque você quis, porque, de repente, ele se escapou. Quer dizer, em primeiro instante, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? E você fala muito de sossego. Eu acho que essa conversação é melhor do que as complicações, Com né? certeza, Pet, animais, cachorros em condomínios. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: é permitido. Sim. A convenção diz que não se permite nenhum tipo de cachorro. Não. Pessoal, às vezes tem um idoso, tem alguém que não, que enfim, eu tenho um problema visual, eu preciso de um cão-guia, então é permitido. Só que o pet, ele tem que respeitar o sossego, a saúde e, enfim, a segurança das pessoas. E a própria limpeza. Né? Então, bom senso, Vanusa. Eu tenho o meu cachorro, eu vou ter cuidado com ele. Eu vou passear, eu vou levar o saquinho para eu recolher as necessidades dele. Eu vou ter cuidado para ele não sair da coleira e atacar um outro condômino. Sim. Eu vou também ter cuidado de não deixá-lo estressado. Eu tenho que ter... eu tenho um cachorro, eu tenho a responsabilidade, enquanto animal, de eu passear com o cachorro. Às vezes a gente vê o cachorro fica estressado, latindo muito, incomoda. Então é isso. Sossego, saúde, a gente tem que ver todas essas questões. Pode ter pet? Sim, de pequeno porte, que não seja muito violento, mas com todos os cuidados, com todo o bom senso. Aqui a palavra é bom senso. Pronto. Vamos falar das dicas. Quais seriam as dicas para quem mora nesses condomínios fechados? Primeira dica que a gente tem que ter é o seguinte: converse a coletividade. Sim. Pensem, façam assembleias, converse com o síndico, façam uma boa convenção, façam um bom regimento. Entenda o local que você está, até com sua consultoria jurídica, entenda, eu moro num condomínio X, com muitas casas, eu moro em condomínios menores. A gente sabe que tem condomínios aqui que só tem 4 apartamentos. Muitos condomínios com apartamentos ou casas alugadas. Perfeitamente. Eu vou alugar, eu tenho o meu inquilino, eu vou orientá-lo, eu terei o cuidado de passar a convenção, eu terei o cuidado de passar o regimento. Tudo em prol da coletividade, do bom senso, do sossego, que é isso que a gente quer. É isso que a gente precisa. Quando existem situações que são feitas sem a comunicação da maioria, isso é errado? Por exemplo, vai mudar alguma coisa, para tudo tem que existir... Perfeito. Assim, Vanusa, existem 3 tipos de obras em condomínio. Sim. Que a gente chama de voluptuárias, que são aquelas para o mero deleite, uma piscina, algo desse sentido, as úteis e as necessárias. Sim. Quanto menos importante, entre aspas, uma obra for,
mais você vai exigir de um quórum maior. Então, eu quero fazer uma nova piscina no condomínio, então eu preciso de um quórum de 2/3, um quórum muito grande. Eu preciso fazer uma obra útil, que é o quê? Minha piscina não está tão bem, eu quero simplesmente reformar uma obra útil. Eu preciso apenas da maioria dos condôminos. Agora, eu quero fazer uma obra, por exemplo, eu tenho que reformar o meu teto, Suzana. Meu teto há uma obra urgente, porque está tendo infiltração nas partes em cima. Aí isso é uma obra urgente. Aqui o síndico, ele tem o poder de realizar as obras urgentes. A legislação é tão tal que se for uma obra muito urgente, o teto pode cair, o próprio condômino, ele pode ir lá e fazer a obra. Se não for um gasto excessivo. Que é um caso que pode trazer algum tipo de tragédia. Sim, você imagina um condomínio que está com problemas nos azulejos externos. Um azulejo externo que cai pode matar uma pessoa. Pode ferir gravemente, pode trazer um dano para um patrimônio, pode atingir um carro. O próprio condômino, se for algo muito urgente, ele pode ir lá fazer essa questão. E se não for tão... sempre levando a informação através do próprio boleto do condomínio, né? Sim, no próprio boleto. O ideal... Que foi feito, né, de forma bem transparente. O ideal às vezes pode ser um pouco chato, a nossa vida é corrida. Só que com os meios eletrônicos, agora a gente pode fazer convenções online. O ideal é fazer convenções, é conversarem, os condôminos tentarem se entender e ver o que é melhor para aquela realidade daquele condomínio. Por exemplo, para quem mora dentro e para quem mora para o que é feito fora. Por exemplo, janelas, determinadas situações é de obrigação de quem? Por exemplo. Tá, vamos lá. Se for vamos supor que a fachada do condomínio inteiro está deteriorada pelo tempo. Sim. Aí a obrigação é do condomínio de fazer essa obra, enfim, é um custo para todo mundo. Agora, eu quebrei a minha janela pessoal, eu mesmo tenho que ir lá ajeitá-la. Só que aqui, muito interessante um ponto. Se você vai fazer uma reforma em uma fachada, você tem que manter a harmonia do condomínio. Eu não posso, o meu condomínio é todo branco e azul, e mudar a minha parte da minha fachada e botar um vermelho. Porque isso quebra a harmonia. Também, além da harmonia, existe também a questão financeira desses condôminos, né? Isso, perfeitamente. Tem toda a questão financeira. Falando em finanças, por favor, o principal dever do condômino é pagar o condomínio. Sim. Às vezes a gente há uma confusão, mas os juros tem juros, tem multa, o condomínio quer lucrar. Não, o condomínio ele não busca um lucro. Ele busca simplesmente ratear as despesas, ratear tudo para a gente viver bem. E a partir do momento que você, condômino, se às vezes você não está podendo, ou então você não quer pagar porque não quer, porque acontece, infelizmente, você prejudica o seu colega, o seu vizinho, porque ele vai ter que despender mais dinheiro para aquilo, vai ter que, às vezes, pegar um empréstimo, enfim. Agora, é bom lembrar também que tudo tem um limite. Sim, claro. Então, assim, se você não arcar com as suas despesas, vai chegar uma hora que vai ter danos para essa pessoa. Então, assim, não é simplesmente deixar de pagar e jogar a dívida para o outro. Uma hora você vai ser penalizado. Isso. E a dívida de condomínio, até juridicamente, é uma dívida que pode ser cobrada por uma ação de execução, que é uma ação de um rito mais próprio. E existe um detalhe que às vezes o condomínio não sabe. Mas todo mundo, assim, é de senso comum que existe a lei do bem de família. Eu tenho o meu bem, ele não pode ser empenhorado para dívidas. Eu tenho o meu bem de família. Só que dívida condominial é uma exceção ao bem de família, Vanusa. Assim como de empregadas, né? Sim, direito trabalhista. Sim. Se eu, enquanto condômino, deixo muitos débitos com o meu condomínio, eu posso vir a perder o meu bem. Sim. Mesmo ele sendo único. Então, sempre muito cuidado. Ficarem atentos. Ficar atento. Por favor, se esforce, pague seu condomínio. Isso atrapalha os outros condôminos, atrapalha a vida financeira de todo mundo. Serve também para os donos de apartamentos ou casas que muitas vezes alugam suas residências, né, seus apartamentos, e não param para pensar quem está colocando lá dentro para pagar. Né? É verdade. Tem que ficar atento. Isso. E até porque se você é proprietário e você põe alguém para ficar no seu condomínio, se esse inquilino não pagar, fatalmente você, enquanto locador, você vai ser cobrado. Muito bom. Então, olha, gostei muito de ter trazido você para cá, para a gente conversar, para a gente abrir os olhos das pessoas que estão assistindo o nosso programa, para que em 2022 comece com o pé direito, começando agora. Fazendo agora, porque agora é a responsabilidade do amanhã. Com certeza. Então, Vanusa, agradeço mais uma vez o espaço. Desejo um bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudá-los, elucidá-los. E a palavra é essa, pessoal. Bom senso, coletividade e que tudo vai dar certo. Quem quiser entrar em contato com o advogado, como é que faz?
Pode mandar um e-mail, bruno@cabaleirerocha.com, que a gente está sempre à disposição, buscar nas redes sociais, estou sempre à disposição, eu gosto disso. Eu sou um apaixonado pela minha profissão. Ai, que bom, a gente vê nas suas informações e dicas aqui. Muito obrigada. Tá? Muito obrigado, pessoal. Continua aqui com a gente. Tá ótimo. Gente, como é bom a gente poder trazer essas informações para vocês. Então, Direitos e Deveres volta na próxima terça-feira.